Boa tarde, sétimo ano. Estamos de volta para a nossa aula de filosofia e nós vamos começar fazendo a correção da atividade da aula da semana passada, que teve por título o consumo e o nosso lugar na sociedade, certo? Então, na página 52 começa a nossa atividade. Primeiro tem uma imagem, para ser analisada. Essa imagem é um centro comercial, fica em Nova York, Estados Unidos. Ele é um importante bairro comercial e repleto de propagandas. Então, nesse bairro é unicamente propagandas, onde as pessoas ficam conhecendo, tudo que está acontecendo em relação a lançamentos, enfim. Então, portanto, merece especial atenção as mensagens publicitárias destinadas às crianças e aos jovens que já divulgam produtos específicos para esse grupo, com o intuito de fazer crescer neles o desejo pelas mercadorias anunciadas, tornando-os potenciais consumistas. São propagandas voltadas realmente para crianças e adolescentes, realmente para chamar a atenção desse público, interesse com mercadorias que são dos seus interesses, e com isso eles tentando tornar realmente esse público em potentes consumistas no futuro. Por isso que essas propagandas elas chamam muito a atenção das crianças, porque são voltadas realmente para elas, em termos de, principalmente da parte colorida, de objetos que realmente venham chamar a atenção da criança, como brinquedos, enfim. A primeira questão da página diz o seguinte: por que dizemos que a publicidade está relacionada à formação de modelos sociais? Bem, primeiramente porque determina novas necessidades, novos hábitos de consumo para quem deseja tornar-se membro de determinado grupo, certo? A segunda questão, a resposta ela é pessoal, de A a C. A terceira questão pede que vocês observem propagandas, principalmente de bebidas alcoólicas, e respondam as questões. Em seguida, ele pede que faça um debate, debatendo um dos itens com o professor e seus colegas. Então, vocês irão fazer essa observação e na sala, quando voltarmos a próxima semana, a gente vai fazer realmente esse debate das respostas de vocês, ok? Então, nós vamos agora começar a nossa aula de hoje. Para refletir, é um texto da página 53, que tem por título Publicidade, Consumo e Meio Ambiente. Que relação tem as três coisas as quais eu acabei de falar, E ao lado, nós observamos que tem uma árvore. Nessa árvore também tem uma nota, simbólica, representando o dinheiro. Então, o que a gente pode observar antes de começar o texto? Que realmente o consumo, as publicidades, elas vão despertar nas pessoas a questão do consumo. Esse consumo desenfreado, quem vai sofrer com ele são o meio, ou seja, é o meio ambiente, As pessoas não estão realmente importando essa questão quando se diz ou quando estão ligadas ao consumo. Então o texto diz o seguinte: vivemos numa sociedade de consumo, em que comprar e vender faz parte do cotidiano e toma muito tempo, recurso e energia. O problema é que geralmente não percebemos que esse simples ato pode ter reflexos negativos sobre o meio ambiente. Primeiro parágrafo já deixou bem claro o que eu acabei de explicar, O consumo desenfreado realmente ele vai trazer reflexos negativos sobre o meio ambiente, o qual tanto nós precisamos dele preservado, Quando olhamos para a questão somente do consumir, sem se importar com o meio ambiente, nós estamos prejudicando ele cada vez mais. E esses momentos que nós estamos fazendo, praticando isso sem nem perceber
o mal que estamos fazendo para o meio ambiente, nós vamos ter as consequências deles mais tarde, com certeza, né? Então, ao comprar uma roupa nova, por exemplo, não nos damos conta de que para produzir aquele tecido foi preciso cultivar o algodão e que isso implicou o uso de grande quantidade de fertilizantes químicos e pesticidas, que contaminam o solo, a água e o ar. Atualmente, imensas áreas de terra são destinadas à monocultura do algodão, que com o passar dos anos vai deteriorando o solo. Mais ainda o processo de tingimento na indústria textil emprega grandes volumes de água e produtos químicos que contaminam os recursos de água. Olha só, nós começamos a maltratar realmente o meio ambiente, a prejudicar o meio ambiente desde a plantação do algodão, né? No caso aqui ele refere-se a tecidos. Nós sabemos que eles são feitos realmente do algodão, parte dele é feito do algodão, né? Então, para cultivar o algodão, nós já observamos os danos que causam no meio ambiente, porque nessa plantação vai precisar realmente de fertilizantes, né, produtos químicos, pesticidas, e esses produtos eles vão contaminar diretamente o solo, principalmente a água e o ar, que são duas coisas de extrema necessidade para todos nós, né? É o essencial, água e ar. Então, o que a gente pode observar? Que daí já começa, né, todo o problema que nós temos hoje em relação aos danos causados ao meio ambiente. E depois do produto pronto, ainda vai acontecer, será, da gente estar prejudicando o meio ambiente? Sim, porque nós vamos consumir de forma desenfreada e de alguma forma nós vamos ter que descartar aquilo que não precisamos. E com certeza vai para o meio ambiente. Muitas das vezes vai para o lixo sem fazer uma seleção, né? Sem fazer reciclagem, sem ter lugar destinado próprio para isso. Então vai parar realmente em algum lugar indesejável e isso vai prejudicar realmente. Hoje é disseminado em praticamente todo mundo o fenômeno do consumismo não teria sido possível sem o bombardeio incessante da publicidade. Então a publicidade é um grande responsável nesse ato, né, nesse momento no qual nós estamos falando, porque voltado para as propagandas, mostrando os produtos, incentivando as pessoas ao consumir. Realmente a publicidade hoje ela é o carro-chefe, né, chamado nesse setor realmente de compras, de vendas, porque é através delas que vão atrair realmente o consumidor. A publicidade nos persegue em toda parte e muitas vezes não nos damos conta disso. Está nas ruas, nas fachadas dos prédios, nos ônibus e nas vitrines. Também chama a nossa atenção em bancos, escritórios, hospitais, restaurantes, cinema e outros lugares públicos. Em casa, basta abrir o jornal, ligar o rádio ou a televisão. Muitas vezes, ela vem pelo correio. São as ofertas e propagandas. Todo mundo, gente, que trabalha com vendas realmente quer vender o seu produto. Então, a melhor maneira que eles acham, que eles encontram, é de fazer a propaganda, né? Existe até o ditado que a propaganda realmente é a alma do negócio. Então, todo mundo que vende alguma coisa, seja lá o que for, ele vai utilizar sim a publicidade para poder fazer a divulgação do seu produto. Então, é por isso que nós vamos encontrar em todos e qualquer lugar, né, esse tipo de propaganda. Principalmente em lugares que vêm chamar mais atenção, lugares onde tem um fluxo de pessoas grandes. Eles observam realmente lugares onde tem mais frequentam pessoas, né, diariamente. Então, nesses pontos, eles conseguem colocar essas propagandas, principalmente como a gente viu aí, fachada de prédios, né, ônibus, vitrines, enfim. Porque realmente precisam, né, dessas vendas. E o meio realmente é através da propaganda.
Então a publicidade ela é o forte de todo o consumismo, porque ela tem o poder realmente de induzir o consumidor, certo? Sem perceber, fazemos publicidade gratuitamente ao usar roupas, sapatos, bolsas e outros objetos com etiquetas visíveis. É realmente muito difícil não ser afetado por essa publicidade massiva, que se incorporou a todos os aspectos de nossa vida e nos emite mensagem o tempo todo, de forma direta ou velada. Mesmo sem querer, realmente, nós fazemos propaganda, sem estar vendendo nenhum produto. Só em usar determinada peça, determinado objeto, alguém vê, já pergunta onde que comprou, já gosta, né? E também já vai lá e compra. Então, automaticamente, sem nem precisar estar fazendo propaganda ou vendendo alguma coisa, nós já estamos, sem querer, sem saber realmente que estamos fazendo a propaganda, já usando os produtos. Então, vai despertar em outras pessoas. Então, o consumo, ele é despertado de todos os lados, né, de todas as formas na vida do ser humano. O próximo parágrafo diz o seguinte: a publicidade é um meio eficiente para tornar o produto conhecido e prestar informações para ajudar o consumidor a fazer uma escolha e até aprender a consumir melhor. O problema é que, em vez de fornecer informações para um consumo racional e consciente, as mensagens publicitárias exploram pontos vulneráveis do público para convencê-lo de que o produto é realmente necessário. Assim, ela apela para os desejos, gostos, ideias, necessidades, vaidades e outros aspectos da nossa personalidade. Ou seja, ele foca mais na questão de te convencer a comprar o produto do que realmente ele mostrar, né, o que você fazer quando adquirir o produto, que medidas você tomar, onde descartar. Realmente, nem todos eles têm esse cuidado de anunciar o seu produto e, ao mesmo tempo, anunciar os cuidados que você tem que ter com o mesmo. Eles querem saber realmente somente da parte da venda. Você já reparou como são as pessoas que aparecem nos anúncios publicitários? Geralmente são de classe média ou alta, bonitas, saudáveis, felizes e bem-sucedidas. A publicidade utiliza vários tipos de estratégias para atingir o seu público-alvo. Aquele a que o produto se destina para vender produtos higiênicos, cosméticos e alimentos, por exemplo. Claro, né? A propaganda ela tem que ser bem feita, então ela vai ser feita para chamar a atenção de quem está passando pelo momento, pelo local, melhor dizendo. E essa pessoa realmente que está fazendo a propaganda tem que ter realmente essas características todas que a gente já viu, né? Que sejam bonitas, que mostrem uma postura, que tenham uma classe, que são felizes. Na propaganda envolve toda, como é que se pode dizer? É através da propaganda que vai despertar o desejo do consumidor. E nesse momento, se ela não for bem feita, ninguém vai interessar nem para ouvir o que a pessoa está anunciando, verdade? Então a publicidade ela utiliza vários meios, vários tipos de estratégia para atrair realmente o seu público-alvo, chamar a atenção, né, do seu público em relação aos seus produtos, seja qual for o produto. Ele mostra no próprio texto, né, higiênicos, cosméticos, alimentos e etc, né? Existem muitos outros. Então, fica aqui terminada a nossa aula. Eu espero que tenham entendido um pouco, né, o que é a publicidade, o consumo e o meio ambiente. Nós vamos ficar com as questões para serem respondidas no caderno, certo? E na próxima aula a gente faz a correção dessa atividade, ok? Então, até a nossa próxima aula.